O Literalmente faz questão de divulgar gente nossa, gente da terra. Eu tive a oportunidade de entrevistar um dos maiores escritores do nosso estado, Hildeberto Barbosa. É o que você confere agora. Agora eu vou conversar com o autor Hildeberto Barbosa Filho, que é romancista, poeta, cronista, crítico literário, professor universitário. Esqueci alguma coisa? Não, só fazendo um adendo, tire o romancista. Mas na verdade, como você explicitou, eu tenho uma experiência de ensino na universidade, embora esteja fechando a minha carreira, e venho ao longo da vida também militando na área da crítica literária, e especialmente na poesia. Recentemente, tomei a iniciativa de publicar um livro de crônicas, intitulado Vou Por Aí, o ano passado, livro que resultou de um convite, ou talvez uma condição, o mesmo desafio impostos pelos editores de A União à época, para que eu pudesse escrever sobre coisas que não fizesse referência à literatura, escrever sobre coisas do cotidiano. Para mim foi um desafio porque não era o meu ofício, né, do dia a dia, mas comecei a me desafiar, comecei a escrever sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as cidades, né, sobre as paisagens, enfim, sobre os costumes. Isso me deu um certo prazer, me trouxe um retorno, de reconhecimento por parte de alguns leitores, e isso me motivou a publicar o livro intitulado Vou Por Aí, que é, na verdade, uma síntese dessa ideia de conviver, né, de passear pelo espírito das coisas, tentando absorver, né, as possíveis mensagens que os objetos nos emitem, né? Como as coisas nos afetam, as coisas mais simples do dia a dia, os pássaros, a água, o fogo, a pedra, as pessoas, enfim. A crônica resulta dessa leitura que você faz, mais ou menos lúdica, né? Acerca dos elementos que a realidade nos oferta no dia a dia. Então o livro Vou Por Aí resulta exatamente dessa proposta. Eu acredito que na sequência, porque eu venho escrevendo essa crônica, que inclusive tem o título de Letra Lúdica na União aos domingos, possa me render futuramente mais algumas coisas. Inclusive estou preparando, talvez para 2017, um livro de crônicas, mas já com um tema único, que é o livro. Crônicas que falam sobre o livro, a leitura, a biblioteca, os tipos de leitor, enfim, essa relação que é muito, pelo menos para mim, muito especial, muito prazerosa, sabe? Muito vital, muito visceral, que é a relação com o livro. Eu, parodiando aqui o Arthur Rubinstein, que diz como conceber o mundo sem a música, eu digo como conceber o mundo sem o livro, sem a literatura. Então eu pretendo lançar um livro de crônica nessa linha. Também fiz um livro de poesia, é um livro de poemas do ano passado, que foi publicado, aliás, esse ano, que é o Dançar com Facas, que é um livro que foi publicado depois do último livro, que é a reunião da minha poesia, intitulada Nem Morrer Remédio, que consta de 14 títulos, em 2012. Então, de 2012 para cá, eu vim sem muito projeto. Aliás, a criação poética, diferente talvez de outros processos de criação, não exige exatamente assim, talvez um planejamento. A coisa vai surgindo aqui e acolá, por algum interesse, por algum impacto que você tem, por alguma imagem. Enfim, os poemas vão surgindo e a tendência é você depois, num determinado momento, reuni-los, né, numa coletânea e publicar o livro e editar o livro. Então, o Dançar com Facas surgiu exatamente dessa nova experiência mais recente com o processo poético. O título, que de certa forma causou uma certa discussão, né, sempre causa uma certa discussão, é exatamente a metáfora, vamos dizer, a espinha dorsal do ponto de vista do conteúdo do livro. Quer dizer, eu vejo o processo poético, o processo de elaboração da poesia ou do poema, como uma coisa muito arriscada, muito perigosa. Entendeu? Então a imagem que me veio é exatamente a imagem de se dançar com facas. Quer dizer, a todo momento você pode ser ferido, você pode ser cortado, você pode ser até assassinado ou morto, entendeu? Não importa. Quer dizer, é um enfrentamento que não é fácil. Lidar com as palavras não é uma luta fácil, né? Às vezes as pessoas têm uma noção acerca da poesia como se a poesia fosse algo delicado, e o é, num certo sentido, doce, terno, mas há um clima também de dificuldade, de aspereza, né, de aridez no processo de criação poética, pelo menos para mim, não sei para outros, né? Cada processo é um processo, mas a escrita da poesia, para mim, é a escrita mais difícil, que mais exige da nossa capacidade,
que mais exige da nossa vocação, que mais exige do nosso talento. O poema, para mim, é o suprassumo da linguagem, sabe? Então, realizar um poema, mesmo curto, mas que a gente perceba que ele foi feito dentro de um certo equilíbrio estético, né? E, ao mesmo tempo, que aponte com uma significação densa em relação à vida, às emoções, o imaginário, eu acho que isso é muito difícil. Me parece que, do ponto de vista da palavra escrita, para além do romance, do conto, da crônica, da crítica, o poema é o gênero mais difícil, é a forma mais difícil. Então, é também aquela que, quando a gente sente que o realizou dentro das nossas possibilidades, é aquela que também mais nos satisfaz.